Um vídeo sobre timidez. O que é? Por que você tem? Como superá-la? Se você é tímido, tem medo das pessoas te julgarem? Ou pensa que as pessoas estão sempre te olhando, sempre te vigiando? Saiba que esse vídeo é para você. Aqui eu vou te ensinar dicas de como vencer a timidez e parar de ser tímido. Entenda que timidez é diferente de introversão. Você pode ser uma pessoa introvertida, ou seja, uma pessoa mais na sua, mais calma, que gosta de falar pouco, mas não ser uma pessoa tímida necessariamente, ou seja, uma pessoa insegura, com medo de interagir com outras pessoas. A timidez, diferente da introversão, se estiver atrapalhando a sua vida, deve sim ser tratada. Então aqui nesse vídeo eu vou te ensinar dicas de como vencer a timidez e por que você tem essa timidez. Você tem que entender que a timidez é por vezes uma zona de conforto. Essa é a primeira etapa para você entender e combater essa timidez. Entenda que a timidez é o medo do julgamento dos outros. E isso todos nós temos, porque isso foi herdado dos nossos ancestrais. Foi herdado dos nossos antepassados, esse medo do julgamento dos outros. Entenda que os nossos ancestrais viviam em um ambiente muito difícil de sobreviver e muito perigoso. E isso quer dizer que se eles estivessem sozinhos, a chance de eles sobreviverem seria muito baixa. Então eles precisavam estar inseridos em algum grupo, em alguma tribo para aumentar a chance de sobreviver. Então esse medo que o cérebro criou é um mecanismo de sobrevivência para os nossos ancestrais, para não ser excluído do grupo onde estavam, porque eles sentiam medo de ser julgado pelos outros que estavam no grupo e evitava fazer alguma coisa que podia significar a expulsão deles do grupo. E isso a gente herdou, esse mecanismo dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, e a gente trouxe para nós até hoje. Mas a questão aqui é, não temos mais essa necessidade de estar inseridos em um grupo fixo, específico hoje em dia. Hoje, se você é expulso de algum grupo, existem vários outros grupos para você tentar se aliar, tentar se inserir. Mas a questão é que a gente tem esse medo programado no nosso cérebro, instalado no nosso cérebro. Esse mecanismo está instalado no nosso cérebro. Somos seres primitivos em tempos modernos. Essa é a questão. O nosso cérebro não evoluiu o quanto a sociedade, o mundo evoluiu. Então, o nosso medo é herdado dos nossos ancestrais, que para eles era muito bom. Porque se eles fossem expulsos do grupo, da tribo onde eles estavam inseridos, eles teriam que caçar sozinhos, teriam que lutar contra predadores sozinhos e não teria ninguém para se reproduzir e passar os seus genes para frente. Mas hoje em dia não é mais útil para nós esse medo, só muitas vezes atrapalha a nossa vida, mas ainda está presente e ainda temos que lutar contra esse medo. Outra possível causa da sua timidez pode ser porque você pense que as pessoas estão sempre te olhando, sempre te vigiando e sempre julgando você. Por exemplo, se duas pessoas começam a rir do seu lado e você ouve elas rirem, você pensa por algum motivo que elas estão rindo de você, mas saiba que provavelmente elas não estão nem aí para você. Elas podem sim te julgar por alguns minutos, mas elas vão voltar a atenção para a vida delas e esquecer totalmente de você. A verdade é que as pessoas tendem a ser muito egoístas e só pensarem nelas mesmas, na vida delas. Então, se elas julgarem você, ela provavelmente depois de 5 minutos nem vai mais lembrar de você e nem vai dar tanta importância do que você fez ou do que você é, por exemplo. E isso, de certa forma, é libertador, porque se você pensa, as pessoas não ligam para mim, não estão nem aí para mim, então por que eu vou ter medo de fazer alguma coisa, de agir de algum modo, de mostrar quem eu sou para as pessoas? Se elas não estão nem aí, não tem por que eu ter esse medo. Você vai ser foda socialmente, vai ter habilidade socialmente quando entender que as pessoas são como você e também procuram a sua aprovação. Quando você conversa com as pessoas, elas também sentem aquele medo, sentem aquela timidez, elas sentem aquela necessidade de vocês aprovarem elas também. Então você tem que entender que as pessoas são como você. Elas tendem a ser egoístas, só pensarem nelas mesmas. Então elas querem toda hora a sua aprovação e a aprovação de todas as outras pessoas. E isso gera aquele medo, gera a timidez. Não é só você que tem a timidez,
Não é só você que tem o medo, todo mundo tem, e as pessoas não ligam para o que você faz ou para quem você é. Então não tem por que você ter medo. Elas não estão vigiando você toda hora, não estão te julgando toda hora. E se estiverem te julgando, depois de 5 minutos vão simplesmente esquecer e não dar muita importância. Então aqui nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas para você vencer esse medo, essa timidez que você pode estar tendo, essa timidez que normalmente pode estar atrapalhando sua vida de alguma forma. Vou te passar algumas dicas e exercícios para você fazer e se tornar uma pessoa mais confiante e deixar de ser uma pessoa tímida. Mas antes de ir para a primeira dica, eu vou passar uma dica bônus para você aqui, uma dica zero, que é a indicação de um livro que fala justamente sobre os nossos medos, sobre as nossas inseguranças e pode ajudar muito no seu processo de vencer essa timidez, que é o livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, que fala justamente dos nossos medos, das nossas inseguranças, que é uma arma que esse diabo mental que vive dentro de nós usa para afetar a nossa vida negativamente. E se você é uma pessoa tímida e está tentando vencer a timidez, não se esquece de deixar o seu like, porque assim eu entendo que eu tenho que trazer mais conteúdo sobre isso, mais conteúdo para ajudar você, me aprofundar mais nesse assunto que é a timidez, para trazer mais dicas para ajudar você a superar, a vencer essa timidez. E também não se esquece de se inscrever para não perder os vídeos futuros que eu vou lançar aqui no canal. Muito obrigado! Então vamos para a primeira dica para você trabalhar essa sua timidez, para você vencer essa sua timidez. Eu estou gravando essa parte do vídeo, essa dica, em outro dia do que eu gravei a primeira parte que você assistiu até aqui. Então se você perceber alguma mudança no cenário, mudança na luz ou mudança no meu rosto, é porque eu estou gravando essa parte do vídeo em outro dia. Mas isso não muda o fato que a dica, que o conteúdo que eu vou passar para você aqui ajuda muito e é foda para você mudar, para você trabalhar essa sua timidez. Então a primeira dica que eu quero passar para você é: entre em um contexto novo. E o que eu quero dizer com entre em um contexto novo? Quando você está em um contexto que todo mundo, todas as pessoas já te conhecem e você tenta mudar o seu jeito, tenta ser uma pessoa mais extrovertida, interagir mais com as pessoas, ser mais falante, mas as pessoas já te conhecem, já sabem que você não é assim, já sabem que você é meio tímido, retraído e fala pouco, você pensa que essas pessoas vão notar essa sua tentativa de mudança e vão julgar você por isso. E isso é uma pressão a mais que você tem que passar na sua tentativa de mudança para ser uma pessoa menos tímida e mais falante, interagir mais com as pessoas. Isso explica porque se você não consegue mudar o seu jeito quando você está na sua casa, dos seus parentes, mas consegue mudar, ser mais extrovertido e falar mais com as pessoas se você entra em um curso de inglês, por exemplo, onde você não conhece ninguém, onde você está conhecendo as pessoas pela primeira vez. Então a dica aqui é você entrar em um contexto novo para tentar moldar esse comportamento como você deseja. Então, entrar em um curso novo, em um curso de inglês, fazer um esporte novo, como futebol ou alguma coisa que você conheça pessoas novas, pessoas que não conhecem você ainda, não conhecem o seu jeito, vai facilitar muito mais o processo. Ou até mesmo, se você quiser ir mais longe, mudar de cidade é uma ótima dica para você moldar o seu comportamento, moldar os seus hábitos, mudar o seu jeito de se evoluir com muito mais facilidade, porque daí você pode começar do zero o seu comportamento. Então essa é a primeira dica, você mudar o seu comportamento em contextos novos, onde as pessoas não te conhecem. Aí você retira esse julgamento, essa pressão a mais que você teria se você tentasse mudar esse comportamento em contexto que as pessoas já te conhecem. Então vamos para a segunda dica que eu quero passar para você vencer essa sua timidez, que é treinar o seu músculo social. A verdade é que você tem medo de certas experiências, de certos contextos, porque você passa por essas experiências e contextos com pouca frequência, não são comuns na sua vida. Você tem medo de falar em público, por exemplo, porque você passa por isso com pouca frequência. Você tem medo de falar com algum desconhecido na rua, porque passa por isso com pouca frequência. Então a dica aqui é você se colocar mais, se expor mais nessas situações, nesses contextos que exigem de você ali interagir com as pessoas ou de falar em público, falar por várias pessoas. Porque assim o seu medo vai diminuindo, o seu medo do julgamento vai diminuindo e sua confiança vai aumentar cada vez mais. Isso
Isso é treinar o seu músculo social. Mas aqui o segredo é você treinar, começar a treinar o seu músculo social da maneira certa. E como você faz isso? Por exemplo, quando você quer treinar os músculos do seu corpo, treinar o seu corpo, o que você faz? Você entra na academia. Mas se você entrar na academia e já pegar um peso de zerar a máquina, pegar um peso muito grande, você vai conseguir? Logicamente não. Quando você entra na academia, você tem que pegar um peso que você aguenta, que você suporta levantar ali. E com o tempo, com a frequência, com a exposição certa, você vai aumentando o seu peso, você vai crescendo, você vai evoluindo. E com o músculo social é exatamente igual. Você treinar o seu músculo social é desse jeito. Você vai se expor primeiramente nas experiências que não são muito difíceis para você, que não dão muito medo para você. Então, se você tem medo de falar com desconhecidos, comece com coisas simples. Dê bom dia para a caixa do supermercado, dê bom dia para as pessoas na rua, peça alguma informação como que horas são ou na onde fica algum local para algum desconhecido na rua, elogie algum desconhecido na rua, elogie alguma caixa do supermercado, alguém que você não conhece, depois peça uma informação da sua vida pessoal para alguém que você não conhece e assim vai aumentando essa escadinha. Por exemplo, você tem medo de falar em público, tem medo de falar para muitas pessoas. Comece falando primeiro, se apresentando para 2, 3, 4 pessoas e vai aumentando essa quantidade de pessoas que com o tempo seu medo vai diminuir e se apresentar para um grande número de pessoas. Você vai fazer isso com muito mais confiança. Isso é treinar o seu músculo social. Desse modo, fazendo essa escadinha de dificuldade, de desafios, você vai diminuindo o seu medo e aumentando a sua confiança e aumentando o desafio cada vez mais. E você vai ver que daqui a pouco você vai estar interagindo, conhecendo pessoas novas que você nunca viu na sua vida com muito mais facilidade e com muito pouco medo. Então vamos para a terceira dica para você deixar de ser tímido, que é aumentar a sua confiança. A verdade é que o seu estado interno influencia diretamente as suas ações e os seus resultados na sua vida. Se você fizer as 2 primeiras dicas que eu passei para você, provavelmente a sua confiança vai aumentar bastante. Mas a dica aqui principal é você trabalhar a sua confiança interna antes mesmo de começar a sair e interagir com as pessoas. E existem alguns modos de fazer isso. O primeiro modo muito legal para aumentar a sua confiança é você fazer coisas em diversas áreas da sua vida que você tem medo. Porque se você fazer coisas que você tem medo, seja qual for a área, você vai ganhar mais confiança em si mesmo e essa confiança vai se espalhar em outras áreas da sua vida e vai te ajudar a ter mais confiança, ter mais coragem para fazer qualquer coisa em outras áreas. Então, por exemplo, se você tem medo de falar no celular em público, é isso que você deve fazer com mais frequência, porque você vai vencer esse medo e ganhar mais confiança. Se você tem medo de gravar um stories, um vídeo para o Instagram, é isso que você tem que fazer, porque você vai vencer esse medo e ganhar mais confiança. Se você, por exemplo, tem medo de pular de paraquedas, se você fazer isso, a sua confiança em si mesmo vai aumentar e essa confiança vai se espalhar em outras áreas da sua vida e vai ajudar, por exemplo, você interagir com as pessoas. Então, a essência aqui é você fazer coisas que você tem medo, seja em qualquer área, pode ser áreas diferentes na sua vida. Fazendo essas coisas que você tem medo, a sua confiança vai aumentar e essa confiança vai se espalhar em diversas outras áreas, em todas as áreas da sua vida. Só não vai para a África puxar o rabo de um leão ou cortar a juba dele para provar que você tem coragem de fazer isso e vencer esse medo, que eu acho que não vai dar muito certo. Outro modo de conseguir mais confiança em si mesmo é fazer coisas que as pessoas de alto valor fazem. São as coisas que você considera que pessoas de alto valor fazem. Por exemplo, se você considera que pessoas de alto valor fazem esportes, têm o corpo em forma, é isso que você deve fazer. Entre para algum esporte, entre para algum esporte que condicione o seu corpo, que deixe você em forma. Futebol, natação, basquete, qualquer coisa que te deixe em forma. Se você acha que pessoas de alto valor se vestem bem, por exemplo, compre roupas legais que fiquem boas em você e isso vai aumentar mais a confiança em si mesmo. Você vai se sentir mais confiante. Se você acha que pessoas de alto valor
por exemplo, leem livros, leem bastante ou meditam também, é isso que você deve fazer. Essas coisas, esses dois modos, fora as duas dicas que eu apresentei para você, vai aumentar a sua confiança e você vai espalhar essa confiança em todas as áreas da sua vida. Se você quiser um vídeo só sobre como aumentar a sua confiança, como ser mais corajoso, confiar mais em si, na sua capacidade de fazer as coisas, comenta aqui embaixo que eu vou preparar um vídeo só sobre isso, só sobre confiança. Por fim, você tem que entender que você não é uma pessoa tímida. Você está se comportando como uma pessoa tímida. Um livro muito bom que eu indico você, ele é o livro Mindset da psicóloga Carol Dweck, onde ela fala basicamente de duas mentalidades. Uma mentalidade fixa, que a pessoa pensa que é de um jeito, nasceu de um jeito e vai morrer desse jeito, e uma mentalidade flexível, que a pessoa reconhece que é de um jeito, que está atualmente de um jeito, mas com esforços, com estratégias certas, ela consegue mudar o seu jeito e evoluir e mudar a pessoa que ela é atualmente. Então, esse simples fato de você achar que pode mudar ou achar que não pode faz total diferença. E você tem que entender que você não está condenado a ser tímido para a vida toda. Se você acredita que pode ou acredita que não pode, de qualquer maneira você está certo. Então, adote uma mentalidade flexível na sua vida. Usando esforços e estratégias certas, você consegue mudar qualquer área da sua vida, você consegue evoluir, você consegue mudar o seu jeito e superar os seus medos. Então, essa é a minha mensagem para você nesse vídeo. Espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que assim eu trago mais vídeos sobre isso, sobre timidez, sobre autoconfiança. E muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.